Então, aparentemente, flertar tem regras, mas ninguém nunca me mandou o manual. Porque, me diga, por que essa mulher, que já tem um relacionamento, continua me dando esses sinais confusos? Sabe como é? No momento, ela está agindo normalmente, e no outro tem algo inegável no ar. É como se o humor mudasse, a energia dela muda e você fica se perguntando: será que é real ou estou imaginando coisas? Se você já se pegou pensando: peraí, será que ela está afim de mim ou estou ficando maluco? Acredite, você não está sozinho e definitivamente não está ficando louco, porque mulheres comprometidas também podem sentir atração. Os sinais são sutis, proibidos e muitas vezes não ditos, mas estão lá. E hoje vamos decifrá-los. Vou explicar os 10 sinais que você precisa conhecer. Não são apenas comportamentos brincalhões ou gestos amigáveis. São pistas profundamente enraizadas na psicologia, na linguagem corporal e nas emoções humanas. E se você ficar até o final, tem um sinal bônus que é mais poderoso do que todos os outros juntos. É aquele que a maioria dos homens nunca vê chegar, mas depois que você o conhece, nunca mais o perderá de vista. Bem-vindo à Psicologia Sombria, seu canal de referência para conselhos reais e sinceros sobre amor, atração e as áreas cinzentas e confusas entre eles. Primeiro sinal: a voz dela fica mais suave perto de você. A voz de uma mulher pode revelar mais do que suas palavras jamais revelarão. E isso não é apenas poético, é comprovado por pesquisas. Estudos publicados no Journal of Non-Verbal Behavior mostram que as mulheres mudam inconscientemente o tom de voz quando falam com alguém por quem se sentem atraídas. Não é alto, não é óbvio, é suave, mais caloroso, mais melódico, às vezes até um pouco sussurrado. E não, ela não está pegando um resfriado de repente. Aqui está o que você precisa observar. Como ela fala com os outros. O tom dela é neutro, direto ou profissional com a maioria das pessoas, mas diferente com você? Se a voz dela suaviza quando você está por perto, se parece que ela está baixando a guarda, isso não é aleatório, é instinto. Digamos que vocês estejam em um grupo. Ela está conversando com outras pessoas de forma clara, confiante, talvez até mesmo incisiva. Mas então ela se vira para você e o tom de voz dela abaixa um pouco, fica mais suave, mais lento e há até um leve tom de voz mais baixo. Isso é um sinal. E se ela ri com mais facilidade perto de você, especialmente de coisas que nem são tão engraçadas, não tem a ver com a piada, tem a ver com você. O riso é um sinal psicológico de conforto e atração. É a maneira que o corpo encontra de dizer: gosto de como me sinto perto de você. Agora, sim, algumas mulheres são naturalmente de voz suave, mas se a voz dela muda visivelmente na sua presença, se ela fala com você de forma diferente de como fala com qualquer outra pessoa, isso é um sinal verde disfarçado. Segundo sinal: ela faz mudanças sutis na aparência. Eis a verdade: as mulheres não se arrumam para agradar a todos, elas se arrumam para quem importa. Se ela de repente parece estar prestando mais atenção à aparência quando você está por perto, você precisa notar. E não estou falando de uma transformação digna de tapete vermelho. Estou falando das pequenas mudanças que passam despercebidas. Um toque de perfume que permanece o suficiente para chamar sua atenção. Uma nova camada de brilho labial que ela não estava usando ontem. Uma roupa que parece um pouco mais bem combinada, sob medida, que a favorece. Até mesmo um toque de cor que ela sabe que você elogiou uma vez. É aqui que fica mais interessante. Ela ajeita o cabelo enquanto conversa com você? Ela ajusta a roupa ou checa discretamente o reflexo quando você está por perto? Isso não é vaidade, é biologia. Quando uma mulher se sente atraída por alguém, ela naturalmente quer apresentar sua melhor versão na presença dessa pessoa, mesmo que já esteja comprometida. Vamos pegar um exemplo prático. Digamos que você a veja no trabalho ou na academia, lugares onde o conforto geralmente supera o estilo. Supera a moda. Se antes ela sempre se vestia de forma casual, mas agora está mais elegante nos dias em que sabe que vai te ver, isso não é coincidência. A postura também importa. Ela está andando um pouco mais ereta, com mais confiança, inclinando levemente o queixo quando sabe que você está por perto. Esses são esforços silenciosos para ser notada, lembrada, para se destacar, mas apenas aos seus olhos. Agora, não vamos presumir que toda mulher bem vestida esteja secretamente interessada em você. Mas se ela faz mudanças estratégicas e oportunas que coincidem com a sua presença, isso é uma mensagem, e é mais forte do que você imagina. Sinal número 3. Ela encontra maneiras de estar perto de você.
Para onde a atenção vai, a energia flui. Se ela está sempre por perto, não é mera coincidência. A atração não é apenas sentida, ela se manifesta em ações. E uma das maneiras mais reveladoras de uma mulher demonstrá-la é a proximidade. Ela pode não dizer que quer estar perto de você, mas o comportamento dela vai gritar isso. Ela começou a sentar mais perto do que antes. Ela aparece de repente nos lugares onde você costuma estar, mesmo que antes não estivesse lá. Talvez ela costumasse sentar do outro lado da sala em reuniões ou aulas. Agora ela está ao seu lado. Talvez ela não gostasse de café antes, mas agora vocês se encontram por acaso no seu café favorito, ou ela simplesmente faz a mesma aula de ginástica que você toda terça-feira. Não é por acaso. Isso é a ciência comportamental em ação. As pessoas naturalmente gravitam em direção àquelas por quem sentem atração, mesmo quando não estão totalmente conscientes disso. Mas a coisa vai além. Aqui está o que você realmente deve observar. Ela fica por perto depois de uma conversa? Ela permanece um pouco mais do que o necessário? Em grupos ela sempre acaba ao seu lado, mesmo quando tinha outras opções? Esses não são padrões acidentais. A atração puxa as pessoas, literalmente. A presença dela no seu espaço, a proximidade, o nível de conforto que ela demonstra quando está ao seu lado, tudo isso diz algo. E lembre-se, isso não tem nada a ver com comportamento de perseguição. Ela não está monitorando cada passo seu, mas emocionalmente ela quer estar perto. Mesmo que ela nunca te toque, mesmo que não diga uma palavra, a proximidade constante dela é uma mensagem que sussurra: sinto algo e quero estar perto disso. Sinal número 4. Toques físicos sutis. Quando se trata de atração, nada é realmente acidental, especialmente o toque. Uma mulher que está afim de você encontrará pequenas maneiras quase imperceptíveis de fazer contato físico. Pode ser algo tão sutil quanto roçar seu braço, tirar um fiapo da sua camisa, dar um tapinha brincalhão quando ri, ou deixar a mão repousar um pouco mais do que o necessário no seu ombro. Esses pequenos momentos de contato não são apenas gestos, são âncoras emocionais. Por quê? Porque o cérebro humano é programado para responder intensamente ao toque, especialmente de alguém por quem nos sentimos atraídos. Pesquisas em psicologia social mostram que o toque desencadeia a liberação de ocitocina, o hormônio do vínculo. Até mesmo um leve roçar pode ativar uma conexão emocional. E as mulheres sabem disso instintivamente. Se ela está criando desculpas para te tocar, mesmo que levemente, ela está criando uma ponte, uma conexão, uma faísca. Vamos tornar isso real. Talvez ela te dê um toca aqui, mas deixe a mão repousar um segundo a mais do que o necessário. Talvez, ao passar por você, a mão dela roce levemente na sua lombar. Ou talvez ela te dê um empurrãozinho brincalhão quando estiver fazendo piada, mas não faça isso com mais ninguém. A frequência é a chave. Um toque isolado pode ser coincidência, mas se ela repete isso várias vezes em diferentes situações, é um padrão, e padrões revelam a verdade. Quer um teste? Tente colocar a mão delicadamente no antebraço dela enquanto ri ou faz uma observação durante uma conversa. Observe o que acontece em seguida. Ela se afasta rapidamente, se inclina para te tocar ou mantém a mão ali um segundo a mais do que o necessário. A reação dela dirá muito sobre o que ela está sentindo. Mão ou até retribui o toque depois? É o corpo dela falando. E a linguagem corporal nunca mente. Sinal número 5. Ela age diferente perto de você. Quando uma mulher gosta de você, ela pode não dizer, mas demonstra, principalmente na forma como muda perto de você. Como somos criaturas de hábitos, geralmente nos comportamos de maneira consistente. Mas quando alguém por quem sentimos atração emocional entra na sala, essa consistência se quebra. Algo muda. De repente, ela começa a mexer as mãos inquietamente ou a brincar com o cabelo. Talvez a voz dela falhe um pouco ou ela tropece nas palavras. Isso não é nervosismo, é a química se chocando com a contenção. Por outro lado, algumas mulheres não ficam tímidas, elas ficam brincalhonas. Elas te provocam mais do que outras, elas riem mais alto, se envolvem mais e parecem totalmente presentes quando você está falando. E existem mulheres que se abrem emocionalmente, elas começam a fazer perguntas mais profundas, elas te dão atenção total, elas se aproximam, literalmente e emocionalmente. Veja como identificar a diferença. Observe-a primeiro com outras pessoas.
Ela é confiante, relaxada e direta com elas, mas de repente fica mais quieta ou brincalhona perto de você? Ou talvez ela seja geralmente reservada, mas com você ela se torna mais expressiva, mais viva, mais disponível emocionalmente. Imagine a cena. Vocês estão em um grupo. Ela está descontraída, conversando, mas no momento em que você entra, a postura dela muda. Ela coloca o cabelo atrás da orelha, ela ajeita a roupa, ela toca no colar ou morde o lábio. É o subconsciente dela reagindo a você. Porque a atração é disruptiva. Ela não altera apenas os pensamentos, mas também o comportamento. E quando alguém se comporta de forma diferente perto de você, essa diferença é uma janela para o que essa pessoa realmente sente. Sinal número 6. Os olhos dela dizem a verdade. Dizem que os olhos são a janela da alma, e quando se trata de atração, eles também são os que mais revelam a verdade, porque os olhos podem mentir intencionalmente. Mas quando se trata de alguém por quem você tem uma queda secreta, isso raramente acontece. Se você quer saber o que uma mulher realmente sente por você, não analise demais as palavras dela. Observe os olhos dela. Isso não é apenas um palpite, é comprovado pela ciência. Um estudo publicado no Journal of Research and Personality descobriu que o contato visual prolongado aumenta a conexão emocional e os sentimentos românticos. É uma resposta instintiva. Então, aqui está o que você deve observar. Olhares frequentes. Ela continua olhando para você quando pensa que você não está olhando, e então desvia o olhar no instante em que seus olhares se encontram. Isso não é aleatório, isso é interesse, tímido, silencioso e genuíno. Contato visual prolongado. Se ela sustenta seu olhar por um instante a mais do que o normal, mesmo que seja apenas meio segundo a mais do que com outras pessoas, é porque ela está lhe dando acesso às suas emoções. E há também o sinal biológico que a maioria das pessoas não percebe: pupilas dilatadas. Quando vemos alguém por quem nos sentimos atraídos, nossas pupilas naturalmente se dilatam. É uma reação química inconsciente. Seu cérebro dizendo ao seu corpo: eu gosto disso. Tudo acontece em milissegundos. Não é planejado, é puro instinto. Aqui vai uma dica. Da próxima vez que estiverem conversando, sustente o olhar dela por uma fração de segundo a mais do que o normal. Não force, apenas permaneça. Se ela também sustentar o olhar, mesmo que seja sutilmente, isso não é apenas confiança, é a química vindo à tona. E se os olhos dela suavizarem quando ela olhar para você, se parecerem brilhar com curiosidade, gentileza ou algo mais profundo, ela pode não estar dizendo nada, mas o coração dela pode estar falando. 7º sinal. Ela faz perguntas profundas. Pessoas que não se importam com você não perguntam sobre o que importa. Mas quando uma mulher está realmente atraída por você, mesmo que esteja comprometida, ela vai além da conversa fiada. Por quê? Porque a atração não se resume à química superficial. Tem a ver com curiosidade emocional. Ela não está atraída apenas pela sua aparência, ela está atraída pela sua mente. Agora pergunte-se, ela pergunta coisas como foi seu fim de semana? Ou ela se inclina e pergunta, se dinheiro não importasse, o que você faria da vida? Ela pergunta, o que te motiva? O que te assusta? O que ninguém sabe sobre você? Essas não são apenas perguntas, são a maneira dela de dizer, quero te entender, o verdadeiro você. E preste atenção em como ela reage às suas respostas. Ela apenas sorri e segue em frente, ou se inclina, faz mais perguntas, lembra de detalhes, até se abre. Porque quando uma mulher começa a revelar seu próprio mundo interior, seus sonhos, arrependimentos, medos, isso é vulnerabilidade, isso é confiança emocional, isso é intimidade em movimento. E isso não é algo que ela compartilha com qualquer um. Então, da próxima vez que você conversar com ela, observe a profundidade da conversa. Se parecer mais uma conversa profunda e íntima do que um bate-papo casual, então você não é mais apenas um cara para ela. Você está se tornando alguém com quem ela quer se conectar emocionalmente, mentalmente e talvez até mais. Sinal número 8. Micro-reações de ciúme. O ciúme é a emoção que revela o que o orgulho tenta esconder. Mesmo que ela esteja comprometida, não está imune ao ciúme. E se ela sentir uma atração secreta por você, mesmo que em um nível subconsciente, você perceberá isso em suas reações. Mas aqui está a reviravolta.
ela nunca dirá estou com ciúmes. Isso seria muito óbvio, muito vulnerável, muito arriscado. Em vez disso, a inveja se manifesta em momentos fugazes. Aquelas reações rápidas, quase imperceptíveis, que dizem muito. Veja o que observar. Digamos que você mencione casualmente outra mulher, uma amiga, colega de trabalho ou até mesmo um encontro. Agora pare e observe. O tom dela muda repentinamente? Ela minimiza a outra mulher, dizendo coisas como ela não parece ser o seu tipo ou ela parece ser exigente. Isso não é apenas uma opinião, é uma reação. Ou talvez ela ria, mas há uma pontada de malícia por trás da piada. Nossa, ela deve ser especial se você está falando dela. Isso é inveja disfarçada. Em alguns casos, é ainda mais sutil. Ela pode ficar quieta, mudar de assunto, se retrair emocionalmente ou, de repente, começar a falar sobre o próprio parceiro como se quisesse te lembrar que ela está comprometida. Isso não é coincidência, é tensão territorial, atrito emocional entre desejo e negação. O ciúme não se resume a querer o que você não pode ter. Tem a ver com o medo de que outra pessoa possa tomar aquilo que você gostaria de ter o direito de querer. Então, se você mencionar outra mulher e notar alguma dessas mudanças emocionais sutis, mesmo que ela disfarce com um sorriso, ela está lhe dizendo muito mais do que imagina. Sinal número 9. A linguagem corporal dela fala mais alto que as palavras. As palavras podem mentir, mas a linguagem corporal é onde reside a verdade. Especialmente quando os sentimentos de alguém são muito complicados, muito proibidos ou muito arriscados para serem admitidos em voz alta. Uma mulher pode nunca dizer abertamente que está afim de você, principalmente se já estiver em um relacionamento, mas o corpo dela sempre falará primeiro, e raramente sussurra. Aqui está o que observar. Quando alguém se sente atraído por você, o corpo dessa pessoa faz certas coisas automaticamente. Ela se inclina para mais perto quando você fala, a postura dela se abre em vez de se fechar, as mãos, os pés e até mesmo o tronco estão voltados para você, mesmo quando há outras pessoas por perto. Isso não é apenas abertura, é atenção intencional. Já reparou como ela inclina a cabeça enquanto te ouve? Isso não é apenas educação, é um sinal clássico de curiosidade e envolvimento emocional. Ou talvez você note algo mais, algo sutil, mas poderoso. Ela começa a te imitar. Se você cruza os braços, ela cruza também. Se você se inclina para trás, ela se inclina para trás. Isso se chama espelhamento e é um dos sinais mais profundos de conexão. Sinaliza afinidade, conforto e desejo de se aproximar. Depois, há a linguagem corporal íntima. Ela toca seu braço duras vezes, ou parece sempre encontrar jeitos de encostar em você. Isso não é apenas confiança, é a maturidade do desejo feminino reprimido. Tatos sutis são apenas pequenos momentos interconectados que falam muito sobre a conexão que ela sente por você. Posicionamento em um grupo. Ela sempre parece inclinar o corpo na sua direção, mesmo quando está conversando com outra pessoa. E os pés dela? Parece estranho, mas é um sinal poderoso. Se os pés dela estão apontados para você, mesmo inconscientemente, significa que ela está mental e emocionalmente voltada para você. Agora, aqui está o que a maioria dos homens nunca percebe. Quando uma mulher se sente atraída por alguém, ela tende a expor mais o pescoço e os pulsos. Essas são áreas vulneráveis. Expô-las é uma forma subconsciente de dizer: eu me sinto segura perto de você. Eu confio em você. E no mundo da psicologia, a confiança é a porta de entrada para a atração. Então, se você a vir brincando com o colar, jogando o cabelo para o lado ou tocando levemente o pulso enquanto conversa com você, não ignore. Esses não são apenas hábitos, são códigos emocionais. E se você aprender a interpretá-los, descobrirá o que as palavras dela estão tentando esconder. Sinal número 10. Ela está emocionalmente envolvida com você. Atração sem emoção desaparece rapidamente. Mas quando uma mulher começa a se importar, não apenas a flertar, mas a se importar de verdade, é aí que as coisas se aprofundam. É aí que você se torna mais do que apenas uma opção. Você se torna alguém que importa. O investimento emocional é o sinal silencioso mais forte de atração. É quando ela começa a demonstrar preocupação com o seu bem-estar, sua mentalidade, seu crescimento. Então, como você pode saber? Comece pelos detalhes.
Ela se lembra de pequenas coisas que você mencionou semanas atrás? Sua bebida favorita, uma reunião difícil que você tinha pela frente, aquele sonho que vocês compartilharam certa noite? Isso não é apenas uma boa lembrança, é acompanhamento emocional. Se ela pergunta como foi a reunião ou te deseja boa sorte antes, isso é conexão, isso é cuidado. E tem mais, ela se preocupa com você? Se você está tendo uma semana difícil, ela pergunta como você está? Se algo bom acontece, ela comemora genuinamente com você? E, mais importante, ela se abre sobre si mesma? Porque quando uma mulher começa a revelar seus próprios medos, sonhos, frustrações, especialmente coisas que ela normalmente não compartilha, ela não está apenas falando, ela está confiando. Isso é sagrado e diz mais do que qualquer elogio ou flerte jamais poderia. Então pergunte-se, ela te trata como apenas mais uma pessoa em sua órbita ou como alguém cujas opiniões, pensamentos e sentimentos realmente importam para ela? Se for a segunda opção, mesmo que ela esteja em um relacionamento sério, então há algo mais acontecendo por baixo da superfície do que qualquer outra pessoa pode ver. Sinal bônus. Ela encontra desculpas para mandar mensagens ou ligar para você. Sejamos honestos, as pessoas não pensam em você aleatoriamente e entram em contato. Elas fazem isso porque elas se importam, porque você está nos pensamentos delas. E quando uma mulher se sente genuinamente atraída por você, mesmo que esteja em um relacionamento, ela encontrará pequenas maneiras de manter viva essa conexão invisível entre vocês. Às vezes é sutil. Ela pode te enviar um meme, um vídeo, uma piada interna de uma conversa que vocês tiveram há 2 semanas. Superficialmente parece casual, mas no fundo é isso. Ei, eu estava pensando em você. Você é importante para mim, mesmo que eu não consiga dizer isso em voz alta. Outras vezes ela pode mandar uma mensagem vaga como: acabei de ver algo que me lembrou você. Pense nisso. Ela está em um relacionamento sério, mas algo no dia dela a fez pensar em você, tanto que ela precisou te contar. Isso não é amizade, é um deslize emocional. Aí tem o clássico. E aí, como foi seu projeto? Como foi sua viagem? Você acabou assistindo aquele filme? Parece amigável, mas é carregado de emoção. E às vezes rola uma ligação por engano ou uma desculpa inventada para falar: ups, não queria ligar, ou ei, só queria a sua opinião rapidinho. Mas a verdade é que ela só queria ouvir sua voz, porque a atração sempre dá um jeito de vazar, não importa o quanto a pessoa tente conter. E se ela continua mandando mensagens,